pessoal, tudo bem com vocês? Somos o Comunicatec YouTube Podcast. A gente está aqui com a Bá, que ganhou o intercâmbio graças ao Centro Paula Souza. A gente vai estar fazendo uma entrevista com ela. Tudo bem, Bá? Oi, Rafa, bom dia. É um prazer estar aqui, me dando essa entrevista para vocês, explicando um pouco mais sobre a minha vivência e o que eu consegui. Ai, que bom! Bom, começando mais pela parte da inscrição, porque tem muita gente que tem muita dúvida de como se inscrever e tudo mais. Como você descobriu sobre o intercâmbio da ETEC? O intercâmbio da ETEC, ele é postado nos grupos que a ETEC mesmo cria com os pais e os alunos. Foi um post normal lá, explicando um pouco mais sobre o intercâmbio, explicando um pouco mais sobre como conseguir e aonde levaria. Só que, infelizmente, muitas pessoas não dão a devida atenção a esse tipo de post, principalmente no WhatsApp. Inclusive, eu não tinha visto, quem viu foi a minha mãe. Então, aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha, você viu o negócio do intercâmbio da ETEC? Eu fiquei, tipo, intercâmbio da ETEC. É sério isso? Aí, é por isso que muitas pessoas não prestam essa atenção. Isso não é de agora, eu conversei com pessoas do terceiro do ano passado e do ano retrasado, e eles falaram que realmente as pessoas não dão essa atenção. Bom, qual foi o passo a passo para você poder se inscrever? Bom, quando a gente recebeu esse post, a gente tinha um link que levava a gente para um site que tinha o edital e a inscrição. Então você lia o edital, você via o que ele estava pedindo, se você entrava nos requisitos, e aí você fazia uma inscrição básica com o seu nome e uma possível senha. E aí você submetia essa inscrição e aguardava. Você teve dificuldade para se inscrever? Não, é um processo bem fácil. O único problema mesmo é você ler o edital todo, porque o edital é grande e a gente entende por quê. Mas não é difícil, você consegue se orientar muito bem pelas orientações que eles passam no WhatsApp, que a ETEC passou, e pela própria orientação do site, então não é difícil. Que bom, então. Por meio do que você teve a notícia que ganhou o intercâmbio? Eu ficava acompanhando as redes sociais do Arinter, que é o meio de comunicação oficial do intercâmbio com os alunos da ETEC, e eles postavam alguma coisa no Instagram a respeito sobre a lista ter saído. Só que, realmente, quando saiu, eu estava na escola e quem me avisou foi a Mirella. A Mirella me chamou aqui embaixo e disse, olha, não era a lista oficial, era a primeira lista, porque são duas que saem. E ela falou, olha, você tá na primeira lista, você tá classificada para a primeira lista, agora a gente só aguarda para ver se seu nome vai ser realmente o da segunda lista, o nome oficial. E quando saiu a lista oficial, foi a minha mãe que me mandou mensagem falando que eu tinha ganhado. E o que você precisou ter ou fazer para ter mais chances de ganhar essa bolsa? Na verdade, a gente não sabia da existência, pelo menos eu não sabia da existência do intercâmbio. Então, eu não sabia o que eu tinha que fazer antes, porque todo o processo que você realiza quando você vê o intercâmbio, quando você ganha o intercâmbio, é graças ao que aconteceu no passado e que eu não tinha a mínima noção. Então, para você ganhar a bolsa do intercâmbio, você precisa ter o maior percentual de MBs, dentre a todos os alunos que vão se inscrever, e você tem que ter o menor percentual possível de falta. Eu tinha uma falta. Nossa! Porque eles consideram o primeiro ano. Então, as notas, as médias finais e o percentual de faltas. Eu tinha uma falta. Agora vamos falar da parte que você já foi selecionada. Quando você descobriu o seu país de destino? Foi no meio de janeiro, mais ou menos, o resultado tinha saído no final de dezembro, e aí no meio de janeiro, o pessoal do Arinter, da Egali, que é a empresa que realiza esse intercâmbio, que paga o intercâmbio, eles mandam um e-mail para você e falam, olha, bem-vindo, intercambista, o seu país de destino é tal, você vai viajar tal dia, e aí eles mandam todas as certificações de mala e tal, o que você precisa fazer. Então, foi mais ou menos no meio de janeiro. Aí, no seu caso, você teve que fazer o visto, alguma coisa assim? No caso, eu fui para a Inglaterra e a Inglaterra não precisa de visto para você viajar, mas o pessoal que foi para os Estados Unidos, que acho que foram 3 turmas que foram para os Estados Unidos, precisaram fazer, só que eles organizam tudo bonitinho, é um dia específico que eles vão pegar um tipo de caravana e eles vão, todo mundo para São Paulo para fazer o visto lá no consulado americano. E então, a chance de dar certo esse visto de estudante é muito maior do que se você fosse lá fazer o visto sozinha. Qual era o objetivo principal da viagem fornecida pelo centro? Acho que o objetivo principal é ele chama intercâmbio cultural, então é você ter essa noção de outras culturas,
conhecer um pouco mais sobre os outros países, a vivência, mas também a gente tem o curso de inglês, então se você tá lá, é para conhecer o outro país, mas também para aprimorar o seu inglês, e no caso do pessoal que foi para a Argentina, aprimorar o espanhol. Agora, falando um pouquinho da sua experiência lá. Que tipo de experiências culturais você teve durante o intercâmbio na Inglaterra? Comigo foi uma experiência bem divertida, não só comigo, mas com outras 2 duplas, que a gente não ficou em uma casa de hosts britânicos. Então a gente, além de ter a cultura britânica na escola, a gente tinha a cultura indiana dentro de casa. Então a gente conheceu um pouco mais de tudo. Então, a vivência, assim, nos primeiros dias, a gente se sente muito estranho. Porque é algo que você nunca passou, você tá num país que não fala, não é a sua língua. E no nosso caso, os nossos hosts não falavam a língua que a gente estava estudando. Eles não falavam perfeitamente. Então, o sotaque não ajudava. Então, a gente tinha que se virar um pouco. Mas, resumindo, é uma experiência muito boa. E aprender um pouco mais sobre a cultura e experienciar isso, viver, falar com pessoas na rua. E num café e pedir seu café e sentar ali é legal, é diferente do que a gente tem aqui. Como foi a imersão no idioma e na cultura local? A imersão no idioma, eu diria que nos primeiros dias a gente tem aquela dificuldadezinha, mas depois a gente vai se acostumando e pro final do intercâmbio, a gente, pelo menos o pessoal que era de um nível mais avançado de inglês, que já tinha uma base boa, o pessoal já estava completamente imerso, conversava em inglês com os próprios membros do grupo e era automático conversar em inglês. Ninguém apresentava tanta dificuldade como no começo. Já tinha virado rotina. Sim. Que atividades você realizou para melhorar seu inglês durante o intercâmbio? A gente fala muito de experiência dentro do intercâmbio. Então não tem uma atividade específica, é literalmente viva. Então passeia, vai na feira, vai no museu, vai nas lojas, pede café, pede chá, compra o seu almoço, vai no mercado. Para você conseguir melhorar o inglês, você tem que ter experiências com pessoas nativas. Então, viva as experiências mínimas do dia a dia. Então, para pegar o ônibus, conversar com alguém dentro do ônibus, conversar com o atendente do mercado, já é uma experiência Até legal. Porque era 24/24, sem poder falar português, né? A gente só falava em português quando a gente estava a dupla sozinho em casa ou quando o grupo estava reunido em algum lugar que foi organizado pela gente, não pela escola, não pelo Centro Paula Souza, por exemplo. Quando é alguma coisa falando, vamos ali no mercado, vamos ali no parque. Então a gente falava português entre a gente, mas para conversar com os outros, obviamente era o inglês. Você teve muita dificuldade no dia a dia de se adaptar ao cotidiano de lá? No começo a gente tem aquela dificuldadezinha, até porque o fuso horário são 3 horas à frente, então é um pouco difícil. Mas em questão do inglês, eu não tive essa dificuldade. Eu tenho uma boa base de inglês, então pra mim não foi tão difícil. Mas eu sei de pessoas que não tinham boa base de inglês, mas que também, conforme os dias foram passando e com a ajuda das pessoas de nível mais alto, elas foram se adaptando super bem. E foi divertido pra todo mundo. Que bom. E que eles te deram algum tipo de suporte lá quando vocês chegaram? Quando a gente chegou no aeroporto de Londres, no meu caso pelo menos, tinha uma pessoa que era responsável pela EGALI, que é um representante da EGALI, que ele deu todo o suporte pra gente até a gente conseguir chegar em Cambridge, né? Porque a gente precisava pegar um ônibus e tal. Sim. E foi ele que deu todo esse suporte a respeito de mala, a respeito do transporte, a gente tinha tudo com ele. Então a gente não foi só jogado lá junto com o nosso monitor, que também não sabia. Falava, vai, se vire. Qual foi o maior desafio pra você nesse 1 mês lá? E como foi lidar com isso? Eu acho que a distância da família e dos amigos é algo muito difícil. E pelo menos na primeira semana, pra mim, foi a pior semana, porque você chega lá, pelo menos a gente chegou muito, muito tarde, era quase meia-noite do dia que a gente chegou. Passou quase 24 horas viajando. E quando a gente chegou, os nossos hosts estavam cansados, porque já era tarde, eles tinham trabalhado o dia todo. Então a gente não teve aquela recepção calorosa, assim, sabe? Foi mais, olha, aqui tá a geladeira, aqui tá o armário, vocês podem tomar banho a hora que vocês quiserem. E pronto, e eles largaram a gente lá, e a gente ficava se olhando, falando, a gente vai passar 1 mês aqui, fazer o quê? Tiveram muita vergonha pra se adaptar à nova família? No meu caso, bastante, porque a minha família era muito fechada,
Então, a gente não vivia dentro da casa deles, como algumas pessoas viveram. A gente vivia numa kitnet separada no fundo da casa. Então, a gente tinha a casa dos meus hosts, um quintal, e atrás ficava uma kitnet que ficava eu e a minha parceira Ellen. Então, para qualquer coisa que a gente precisasse, é pão, é sabão em pó, a gente tinha que sair, passar pelo quintal, bater na porta e esperar que alguém respondesse. Nossa! Quais foram os pontos mais marcantes ou inesquecíveis dessa experiência de intercâmbio? Com certeza as pessoas que a gente conhece das próprias ETECs, porque são várias cidades, então eu pude conhecer um pouco sobre a ETEC de cada cidade e um pouco das pessoas, mas também as pessoas que a gente conhece na escola, os professores, o pessoal da secretaria, da recepção que a gente chamava, e os amigos de outros países que a gente fez durante as aulas. Por exemplo, eu conheci gente do mundo todo, eu conversei com pessoas do mundo todo e mantenho contato com essas pessoas até hoje. Então, são experiências marcantes que a gente tem, são mais as pessoas. Então, você ainda mantém contato com essas pessoas que você estava falando. Então, a amizade continuou e você fala com essas pessoas em inglês. Uhum. Legal. Você fez amizades duradouras, então. Uhum. Como você acha que essa experiência de intercâmbio de um mês impactou sua vida e seu aprendizado? Eu acredito que é muito importante a gente ter esse tipo de vivência e uma experiência fora do meu país de origem, com pessoas que eu nunca tinha falado na minha vida. Com certeza é um impacto social, impacto cultural, porque eu não estava aqui no meu país, estava conhecendo pessoas novas em um país de uma cultura completamente diferente, um clima diferente. Então, é um impacto de experiência muito grande, mas a respeito do inglês, eu acredito que vai me ajudar bastante na minha carreira. Então, é algo muito bom para se colocar no currículo. Então, eu acredito que vai impactar tanto na experiência no social quanto no profissional. Mas, sem querer... Mas, assim, se fosse pelo particular, você teria conseguido essa oportunidade que a ETEC te deu? Jamais o preço de um intercâmbio... A gente, além de ganhar o intercâmbio, né, a viagem toda, ganhar as passagens de ida e volta, a gente ganha um cartão de ajuda de custo, no meu caso eram 400 libras, que a gente gastar esse mês para quem realmente não tinha o que levar. Só que a gente acaba estourando um pouco desse limite. Então eu já tive que levar um pouco a mais de dinheiro. Aí você imagina para eu fazer, para pagar uma viagem particular? Seria impossível. Não, seria impossível. Então você sente que teve um progresso significativo, porque na Inglaterra o inglês ele é mais britânico, né? É um inglês diferente. Então, tipo, você sentiu a diferença do inglês tradicional do Brasil para esse inglês? Com certeza. O inglês britânico, ele é muito rígido, a gente vai dizer assim, mas ele é muito certinho. Então, a gente não teve tanta dificuldade quanto, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos, que é o inglês mais baseado em gírias e o sotaque. Pelo menos o inglês britânico, o sotaque, eles falam pausadamente. Você entende o que eles estão falando e é bem legal. E a gente sente essa diferença quando é uma pessoa que é brasileira falando e uma pessoa que é britânica. Pelo menos, obviamente, eu consegui entender os dois, né? Porque eu sou brasileira, falo inglês brasileiro. Mas a gente consegue entender muito bem as duas pessoas. Você já tinha contato com a língua do inglês antes, né? Você já fez curso, essas coisas assim? Não, eu nunca fiz curso, mas eu sempre tive contato com inglês na escola e filmes, séries, jogos. E você acha que hoje em dia seu inglês tá 100% depois desse intercâmbio? Eu não diria 100%, porque pra ser 100% eu acho que eu teria que viver lá. Mas com certeza ele melhorou muito. Eu aprendi coisas, palavras novas que eu nunca imaginaria aprender. E acho que a vivência de usar o inglês no cotidiano, de ver palavras que eu nunca imaginei que eu precisaria. Por exemplo, nos últimos dias eu precisei de uma balança para pesar a nossa mala. Eu não fazia a menor ideia que eu ia precisar dessa palavra algum dia. Então, um dia precisou. Sim. Agora, a última pergunta, só para finalizar. Se houvesse a chance de ter a oportunidade de ir de novo pela ETEC, no intercâmbio, você iria? Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente ganha esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, mais eu diria que a gente fica com uma mente mais aberta a conhecer novas coisas. Então, com certeza, se eu tivesse essa oportunidade, eu iria, além de aprimorar meu inglês, para conseguir um pouco mais dessas experiências. E qual a dica que você passa pro público? Para os primeiros anos, eu diria, estudem. Se vocês querem essa oportunidade, deem ao máximo de vocês aqui. A gente sabe que é difícil, mas tentem, pelo menos.
aos segundos anos. Eu espero que vocês tenham tido um primeiro ano muito bom e prestem bastante atenção nas instruções, caso vocês realmente queiram essa oportunidade. As outras pessoas, eu espero que algum dia vocês tenham essa oportunidade de viver o que eu consegui viver graças à ETEC, porque sem dúvidas foi uma experiência muito marcante para mim. Então, eu gostaria de deixar esse tipo de mensagem. Se esforcem, mas vivam, e se vocês tiverem esse tipo de experiência, se divirtam, porque é o melhor do intercâmbio, é você conhecer lugares novos, pessoas novas e viver. Muito obrigada, Vá. Imagina, Rafa. Aqui é o Comunicatec. Tchau, gente!